Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula 1 do curso gratuito Renda em Dólar. Dentro desse curso aqui, você vai aprender a desenvolver uma renda em dólar aos poucos, aprendendo a realizar dois tipos de operações. O primeiro é o assunto dessa aula de hoje, que é swing trade. Mais pra frente eu vou explicar exatamente como funciona o swing trade, o que é, qual que é a diferença do swing trade para um day trade, de um swing trade para um position. Mais pra frente eu vou explicar tudo certinho, tá? E depois também a gente vai ter a parte de day trade na aula 2 e 3. Essa aula aqui está sendo postada inteiramente de graça no YouTube. A aula 2 e 3 também vai ser postada totalmente de graça, só que numa plataforma separada. Se você quer participar e pegar esse curso completo, é só se inscrever no link que está aqui no primeiro comentário. Aproveite e entre no nosso grupo do Telegram também. Eu sempre passo primeiro as informações sobre esse tipo de conteúdo lá para o pessoal que faz parte do grupo, tá? Não esqueça de me seguir no Instagram também, @JuniorBrandão, tá certo? Mas aprofundando um pouquinho mais agora, o que você vai aprender aqui dentro desse curso Desenvolvendo uma Renda em Dólar? Dentro desse curso, a primeira aula, a gente vai falar sobre swing trade. Swing trade são operações que duram vários dias. Pode durar 2 dias, 5 dias, 10 dias. Normalmente, uma operação que eu vou ensinar aqui, ela vai durar em torno de 4 dias, tá? Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas normalmente em torno ali de 4 dias. Na aula 2 e aula 3, aí a gente vai focar basicamente na parte de day trade. Essa parte de day trade ela vai ajudar a executar o swing trade que a gente vai aprender aqui hoje de maneira melhor também. Então agora que você sabe o que a gente vai ensinar aqui, eu preciso falar para quem que esse curso é. Esse curso ele é para quem está chegando agora no mercado financeiro e quer começar aos poucos a desenvolver as suas operações com uma renda em dólar no mercado de Forex. Esse curso é também para você que é investidor da B3, que faz faz seus swing trades, seus positions, está acostumado a comprar ações e quer começar a desenvolver também operações em Forex para ter uma renda a mais em dólar. Esse curso também é para você que já é consistente no day trade e quer aprender o swing trade, ou o contrário, já é consistente no swing trade no Forex, já tem a sua própria estratégia, mas quer aprender a fazer day trade. Mas esse curso ele não é para todo mundo, tá? Como tudo na vida, ele é para algum grupo selecionado de pessoas. Esse curso ele não é para quem está desesperado e está procurando algo fácil, que está procurando algo rápido. Aqui vocês vão aprender a se desenvolverem, a começar a fazer operações, primeiro na conta simulação, depois vai para a conta real com valores muito pequenos. Swing trade a gente pode abrir operações até com menos de $1 na conta. Já o cara que está desesperado, esse cara ele não vai se dar bem aqui. Ele vai trocar os pés pelas mãos, ele vai colocar muito dinheiro e já vai ser mordido, mastigado e cuspido pelo mercado financeiro. Não que eu esteja te impedindo. Eu tenho uma filosofia comigo nos últimos tempos que a gente não pode interferir quando alguém quer destruir a própria vida. Se o cara quer destruir primeiro para depois reconstruir ou simplesmente destruir e acabar com tudo, infelizmente ele tem esse direito. Esse curso ele também não é para quem está acostumado a sentar o bumbum na cadeira, não fazer nenhum exercício, está acostumado a assistir aula. Tem gente que é estudante, que vai sempre se desenvolver. O mercado financeiro, ele exige isso. A gente está sempre estudando, mesmo depois da consistência, mesmo depois de 10 anos de mercado, a gente continua estudando. E tem gente que não é estudante, tem gente que é assistidor de aula. O assistidor de aula, infelizmente, ele está acostumado a assistir muita série, muito vídeo, ele senta lá no sofá e vê passar e depois ele conta mais ou menos o que aconteceu e acha que isso vai fazer algum tipo de diferença na vida dele. Então, dentro desse curso aqui, eu sugiro que mesmo que você tenha sido um assistidor de aula em outros conteúdos, que dentro desse aqui você se aplique e faça os exercícios que forem passados aqui, tá? Ah, mas quem sou eu para estar falando isso? Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Junior Brandão, eu sou trader profissional de multimercados. Eu estou no mercado financeiro tem 10 anos e tem 10 anos que eu estou estudando e me desenvolvendo dentro do mercado financeiro. Apesar de viver do mercado já há todos esses anos, eu continuo estudando e continuo me aplicando. A minha caminhada no mercado financeiro ela não é diferente de muitas pessoas. Provavelmente devo ter trilhado um caminho parecido com o que muitos trilharam aqui. Fizeram vários cursos, pegaram sala ao vivo e tentaram de tudo quanto é forma fazer isso funcionar. A minha história ela não teve só um desfecho igual ao da maioria porque eu tive sorte de conhecer um broker e ele me ensinar a operar no mercado financeiro. Eu fiz um curso muito difícil,
foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, só que eu, graças a Deus, consegui fazer o curso da maneira correta. E desde então, já tem 10 anos que eu vivo do mercado financeiro. Tudo isso é graças ao meu esforço, estudo e também a sorte que eu tive de conhecer a pessoa certa no momento certo. Hoje eu só opero meu capital, não opero o capital de terceiros. Eu trabalho com os ativos dentro do mercado de Forex, mini índice, ações, dólar e commodities também, tá? Então eu sou um trader de multimercados com operações baseadas em alvos longos. Dentro desses 10 anos, tudo que eu consegui adquirir, aquilo que eu desenvolvi, todo o conforto que a minha família tem, veio através do mercado financeiro. Então eu recomendo muito o mercado financeiro como uma escolha de profissão e uma escolha de vida para vocês. Claro, não é para todo mundo. O mercado financeiro é muito difícil. Para você se dar bem no mercado financeiro, você tem que estar ali dentro dos 5% que sabem o que está fazendo. Infelizmente, muita gente leva na brincadeira, acha que vai assistir umas aulas, vai colocar um dinheirinho lá em risco e simplesmente vai sair milionário. Eu não faço o meu conteúdo para esse tipo de pessoa, tá? Eu não perco meu tempo tentando convencer ninguém que o mercado financeiro é fácil ou que é uma mudança de vida fácil de fazer. Mas se você está aqui assistindo, provavelmente é porque você escolheu isso para sua vida, então seja bem-vindo. E como que funcionam as operações de swing trade? As operações de swing trade, elas duram vários dias. Qual que é uma diferença entre swing trade, position e day trade? O tempo de duração dessas operações. Dentro do day trade, essas operações elas vão ser zeradas dentro do mesmo dia que elas foram abertas. A duração média de uma operação minha de day trade é em torno ali de 50 minutos a 1 hora. Já os swing trades são operações que duram múltiplos dias. Pode acontecer casos raros que você entre e você saia no mesmo dia, mas 95% das operações vão durar de 2 dias a mais. O tempo médio de duração dessas operações está em torno ali de 4 dias. Como eu disse, pode acontecer disso se estender também para 2 semanas, 3 semanas, mas a gente está falando de coisas mais raras. O normal é durar aí por volta de 4 dias. Quais são as vantagens do swing trade? O primeiro ponto que eu quero falar como vantagem é que você não fica escravo do gráfico. Dentro do day trade, você tem que estar lá o tempo todo prestando atenção em cada candle no gráfico para você fazer sua entrada. Dentro do swing trade, a gente já tem uma liberdade de não estar precisando olhar o gráfico o tempo todo. Na parte prática, eu vou ensinar vocês aqui a fazerem certas automações que vão avisar quando o preço está chegando dentro do range que você quer. Assim, você, depois que faz os seus estudos, raramente você tem que ficar olhando e mexendo. Isso é uma grande vantagem também para quem tem pouco tempo disponível. Não precisa ficar lá o tempo todo escravo do gráfico. Outra vantagem grande também é que se precisa de pouquíssimo dinheiro para abrir uma operação de swing trade. Você pode abrir uma operação de swing trade com $1 na conta. Já uma operação de day trade, para começar a ser lucrativa, você vai ter que ter um pouquinho mais, tá? Começar a abrir operações ali, pelo menos uns $50 na conta, para começar a ficar interessante. Outra vantagem também é que as operações são mais simples, os motivos de entrada são mais simples, então é mais fácil de você tomar a decisão de entrar ou de ficar de fora. É muito mais fácil analisar o gráfico dentro do swing trade do que dentro do day trade. Outra vantagem grande é que, como você interfere pouco no gráfico, você diminui muito a quantidade de erro humano, tá? De entrar invertido, de sair antes da hora. Como você não fica acompanhando, você simplesmente deixa ela rodar lá, que até a própria proteção dela é automática, e depois você só vai ver o resultado. Você não precisa ficar acompanhando candle a candle. Tá, mas essas são as vantagens. E as desvantagens? A maior desvantagem do swing trade é que, como as operações são muito extensas, às vezes você fica exposto a eventos do mercado. Sempre que a gente entra com stop, tudo bonitinho. Você nunca vai perder mais do que você colocou lá no stop. Agora, às vezes o preço está lá, está caminhando, está chegando próximo do seu alvo, acontece uma notícia, alguma coisa, ele volta lá no seu stop. Por mais que ele vá subindo e ele não pegue negativo, você deixe de ganhar, mas não perca, é algo ruim. Às vezes tem uma variação de spread ali que acaba batendo no seu stop por causa de alguma notícia, alguma coisa que aconteceu, você está exposto. Dentro do day trade você tem um risco muito menor. Além das operações serem muito mais curtas, você ainda está acompanhando, então você consegue interferir.
Mas agora que a gente falou das vantagens e das desvantagens, qual que é melhor? É melhor eu fazer swing trade? É melhor eu fazer day trade? Comparando os dois, qual que é melhor? São operações diferentes. Um não substitui o outro. Eu acho que é muito ruim você operar apenas swing trade e abandonar o day trade, ou operar apenas day trade e não fazer swing trade. Eu acho que a partir do momento que você está se desenvolvendo e você está aprendendo, você tem que se desenvolver em tudo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Dentro do meu curso completo, eu ensino a fazer uma coisa chamada análise de ciclo. E às vezes a gente está lá dentro de um ciclo estável, que é o ciclo que está tudo bem, e de repente aquele ativo fica instável. E aí? Se você só opera day trade e aquele ativo fica instável, o que você vai fazer? Você vai ficar, enquanto ele estiver instável, você vai ficar de fora. Mas se você opera swing trade, você já tem ali uma outra fonte de renda, que já não tem tanto problema assim em relação à instabilidade. Ah, mas e se eu só fizer swing trade então? Tem períodos muito bons de se ganhar dinheiro no day trade. Você vai abrir mão disso. Tudo bem que às vezes você vai pegar, você está trabalhando no capital, seu capital está aumentando lá no swing trade, mas se você não aproveitar aquilo que está bom no melhor momento, você acaba deixando muita coisa passar. A sua curva de aprendizado e a sua curva de acúmulo de patrimônio, ela vai diminuir também. Então, sempre eu digo, alunos meus que vêm fazer curso de day trade, operem todos os ativos. Vocês que estão entrando para fazer esse curso aqui, vocês estão tendo a oportunidade de fazer 2 tipos de operações. Façam as operações, tanto de swing quanto de day trade, que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer muito no futuro. Bom, antes de ir para a parte prática, eu quero dar um recado para vocês aqui. Eu não vou passar aqui a parte do que é um candle, o que é uma tendência. Não faz muito a parte da parte de swing trade, que é algo mais básico. Mas quem não sabe e quiser aprender, na parte 2 e 3 do curso, vai estar lá a parte completa para quem quiser aprender tudo, sabe? Do que é um candle, o que é uma tendência, da parte mais básica, iniciante, à parte mais avançada. Então, não esqueça de se inscrever no link abaixo para o curso completo. Aqui é a página inicial da corretora que eu uso, que é a Pepperstone. Eu recomendo muito porque, além de ser uma corretora extremamente segura, eles têm o melhor suporte de todas as corretoras. É um suporte em português. Assim que você abre a conta, vocês vão ver que eles vão ligar para vocês, vão tirar dúvidas. Tudo aquilo que você precisa de ajuda, eles vão te ajudar. Tem corretora que você abre conta, você simplesmente se vira. Aqui não, é totalmente diferente, suporte em português, então vocês não vão ter dor de cabeça. Então eu recomendo porque eu já uso há muitos anos. Se você gosta de outra e já tem conta em outra, não tem problema, pode usar a sua corretora. Eu só recomendo que você use a mesma plataforma que eu, que é a CTrader, que além de ser uma plataforma melhor e mais fácil de usar, ela também é muito mais segura e tem as ferramentas certas que a gente vai precisar aqui. Só clicar aqui em abrir conta. Você pode criar alguma conta pelo Gmail, pelo Facebook, essas coisas, ou pode fazer o login. Caso você não queira fazer login com isso, é só clicar aqui em continue com o e-mail. Aí você vai colocar aqui Brasil, tipo de conta individual, nome, sobrenome, sua data de nascimento, seu celular, seu e-mail e escolher uma senha. Depois disso eu vou aqui em configura uma conta live. Aqui você tem que ficar muito atentos, tá? Eu tenho que escolher aqui a plataforma CTrader, tá certo? Tipo de conta a gente sempre vai colocar Razor. A alavancagem. A alavancagem, quanto menor, melhor. Mas por que não escolher 1 para 1? Para você escolher 1 para 1, você vai precisar de uma margem muito grande na corretora. O que eu recomendo? 1 para 200, tá bom, tá? Mas nunca coloque em 1 para 500. Base da moeda dólar, indicado por... Não precisa colocar nada aqui. Continuar. Aqui você vai responder sobre seus dados de emprego, essas coisas. Aqui você vai colocar as informações adicionais que tem que colocar, endereço, essas coisas. Aqui a gente já está finalizando nessa página, tá? Tem uma declaração aqui que concorda com as coisas anteriores. Depois disso é só clicar aqui e fazer o depósito, tá? Para fazer o depósito é muito simples, é só selecionar aqui e aqui você pode escolher até Pix para fazer o depósito. É muito tranquilo, é muito fácil, tá? Se eles pedirem mais alguma informação, é só vocês enviarem o documento. Só que preste atenção,
pode ser que a Pepperstone te ligue. É muito provável que eles te liguem, tá? Se o seu telefone tocar, atende. Atende porque é eles às vezes confirmando alguns dados, alguma coisa, e isso vai fazer sua conta ser aprovada mais rápido. Para mim, o nível da Pepperstone de suporte é o mesmo nível da XP, é muito bom. Qualquer dúvida, vocês podem pegar e entrar em contato com eles lá também direto pelo chat ou por aqui mesmo. Uma última coisa. Se aparecer a opção para vocês para abrir uma conta Pro, clique em não, tá? Abre uma conta normal, não abre uma conta Pro. A vantagem da conta Pro seria só a alavancagem mais alta, mas como menor a alavancagem melhor, a gente ficando com a conta normal não tem esse problema. Depois disso nós vamos fazer o download da nossa plataforma. Para isso é muito simples, a gente vai clicar aqui em plataformas. Qual que foi a plataforma que era para a gente escolher lá atrás? CTrader, não é? Sem problema, a gente vai baixar aqui a CTrader. Existem aqui 4 tipos de plataforma. O que é cada um desses tipos? A CTrader Web é uma plataforma que ela roda no seu navegador. Então, para quem tem um computador mais antigo, é bom, tá? Do contrário, se o seu computador já é médio, já pode pegar a CTrader normal, que é essa aqui, tá? Onde você vai fazer o download e vai instalar. Para quem usa no celular, esse aqui é o CTrader Mobile e essa parte aqui é para quem trabalha com automação. A gente vai fazer algumas automações, mas é direto lá na plataforma normal. Não seria esse caso aqui. Para baixar aqui é só clicar em download, escolher um lugar e salvar. Vai fazer a instalação normalmente, é muito simples, muito fácil. E a hora que abrir, a gente já vai fazer a configuração da sua plataforma juntos. Quando você terminar a instalação e abrir a sua plataforma, muito provavelmente ela vai estar desse jeito bagunçado aqui. A gente vai pegar e vai deixar ela de um jeito que fique utilizável para a gente aqui. Só com as informações que a gente vai usar. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma limpada nessa tela, tirando essas coisas aqui que ficam aparecendo. Então a gente vai apertar a tecla Ctrl e depois QWE, mantendo a tecla Ctrl apertada. De novo, aperta a tecla Ctrl, segura e depois QWE. Pronto. A gente já pegou, já deixou só o gráfico na tela. A próxima parte é limpar o gráfico em si, tá? Tá vendo que tem essas linhas de fundo, tem esse volume aqui, nada disso a gente vai usar. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai em opções de visualização e vai desmarcar grelha, separadores de período e marcar volume. Pronto. Dentro da nossa tela agora só tá os candles e o gráfico que a gente vai usar, tá? Por falar em gráficos, a lista de gráficos ela fica aqui em cima. Sempre que você quiser abrir um gráfico novo, é só clicar no maisinho aqui, tá? Aqui vai aparecer a lista de símbolos, tá? A lista de visualização. Vamos dizer que eu quero abrir aqui um que não tem aqui, deixa eu ver aqui, não tenha AUD/USD, dólar australiano, dólar. Pronto. Tá aberto aqui, é muito simples e muito fácil, tá? A única coisa que a gente tem que fazer é, sempre que a gente for abrir, tem que limpar o gráfico. Como que limpa? Botão direito na tela, vai até em opções de visualização e desmarca grelha, separadores de período e marcar volume. Pronto. Gráfico aberto, limpo e pronto para a gente usar. A próxima coisa que a gente tem que falar é sobre os tempos gráficos, tá? Aqui vai ter uma lista de tempos gráficos, ó. Tá vendo que tem aqui M1, W1, D1, H4, H1, M30, 15, 10, 5 e 1. Esses são os nossos tempos gráficos. M é de month, de mês, W é de week, que é de semana, D é de diário, depois em H é sempre de hora. H4 são 4 horas, H1 é 1 hora, M30, 10 são minutos. A gente já vai falar sobre qual tempo gráfico a gente vai trabalhar também. Antes disso, eu só quero falar para vocês sobre as ferramentas de desenho, tá? Por quê? Pode ser que seja importante para a gente. Aqui eu tenho, dentro desse painelzinho aqui, ferramentinhas de desenho. Então eu tenho aqui, ó, um retângulo. Se eu quiser clicar nele e desenhar, se eu clicar nele vai aparecer essas bolinhas, eu posso mexer. Aqui eu tenho a ferramenta de linha horizontal, que é uma linha que vai do início ao fim do gráfico. Eu posso movimentar ela também. Eu posso colocar a linha de tendência
que aí eu escolho o ponto de início e de fim dela. Tudo isso aqui são coisas que vão ser muito úteis para vocês, tá? Caso precise escrever alguma coisa, tem a ferramenta de texto aqui também. Tranquilo? Júnior, agora o seu gráfico ficou tudo bagunçado. Como que limpa tudo? Você pode clicar com o botão direito e excluir, ou você pode vir com o botão direito em gestor de objetos e remover todas as figuras, que ele vai deixar o seu gráfico limpinho para você. Antes de falar de operação em si, eu acho importante a gente falar sobre a análise do gráfico. Depois a gente vai falar da parte de como a gente compra, como a gente vende, tá? Qual que é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa analisar, falando de análise? Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? Bom, a primeira coisa é como escolher bons ativos. O que eu olho dentro de um gráfico? Como que eu sei que o gráfico daquele ativo é bom ou é ruim? Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar é a movimentação. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? É se o preço está em tendência ou ele está acumulando. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar os últimos processos laterais que ele teve, tá? Quando a gente fala de processo lateral, a gente está falando de uma região que ele ficou acumulando. Por exemplo, essa aqui foi uma região que o preço ficou acumulando aqui dentro. Depois disso, eu tive essa região aqui no fundo que o preço ficou acumulando, tá? É uma região, não tem um lugar certinho de marcar. A gente, se marcar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não tem problema. Vamos para o próximo ativo. Eu tenho um ativo aqui que também estava numa região grande de acumulação aqui, que acabou saindo agora. Depois disso eu tive ele acumulando para voltar nessa região aqui de cima. Depois eu tenho um S30, que é um ativo que ele estava em tendência, mas agora ele está dentro de um processo acumulativo aqui, ó. Tá? Antes disso eu tive outra acumulação grande aqui também. XAUSD, que é o nosso ouro, também está dentro de um processo acumulativo grande. Aqui também no GBP USD, que é Libra Dólar, estava dentro de um processo acumulativo. Saiu, está voltando agora, provavelmente para testar, tá? Eu tenho aqui o AUS 200, que eu tive um processo acumulativo antes aqui e agora ele está dentro de um outro processo lateral aqui um pouco menor. AUD USD, dólar australiano dólar, bem parecido também. Eu tive essa acumulação aqui antes e agora o preço está dentro de um outro processo acumulativo. Feito isso, eu já vou ter tudo marcado. Por que eu preciso marcar isso? Porque o preço em tendência é ótimo para se estar, mas o preço em tendência ele é ruim de se entrar. O melhor ponto de entrada é baseado nesses pontos acumulativos que eu vou explicar um pouquinho mais para frente de vocês, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar na ordem, primeiro, todos aqueles que o preço está dentro de um processo lateral e deixar por último aquele que o preço está fora de um processo lateral. Então vamos lá? Está dentro de um processo lateral, vai primeiro. Está dentro de um processo lateral, vai primeiro também. Esse aqui, ele está, bem dizer, dentro ali, tocando muito próximo do processo lateral. Vai servir para a gente também. Esse aqui está dentro, ele vai primeiro. Mas logo depois, se não tiver nenhum, eu coloco esse aqui no lugar. O S30 também está fora. O S30 está parecido. Esse ativo aqui, Ethereum USD, ele já está fora, ele já está em tendência. Então, a gente vai deixar ele por último. Depois eu tenho aqui, já está em tendência também, vai ficar por último. Aqui tem um ativo que faltou eu analisar, que foi o EURUSD. Ele estava dentro de um processo lateral muito grande. Deixa eu só dar uma olhada no H4 como que estava. Tá, no H4 ele teve uma tendência grande, lateralizou muito, fez uma tendência pequena, lateralizou muito e depois só fez uma tendência grande para romper. Isso aqui muito provavelmente foi por causa de uma notícia, tá? Então vamos voltar lá pro
para o diário, eu vou marcar tudo isso aqui como uma coisa só, tá? Uma região muito ruim, muito grande que ele tá. Então a gente ficou primeiro o preço dentro dos processos laterais, depois o que ele estava próximo e depois os ativos que o preço estava em tendência. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? O próximo passo é a gente já falar um pouquinho já das entradas. A gente sempre vai entrar quando algum desses processos acumulativos forem rompidos, tá? Então, a gente tem que colocar... Isso quer dizer que, por exemplo, se essa acumulação aqui for rompida... Deixa eu dar um zoom maior aqui. Se essa acumulação aqui for rompida para baixo, eu vou fazer uma venda. Neste caso específico, se ela rompesse para cima, eu não faria uma compra. Por quê? Porque eu tenho este processo acumulativo acontecendo aqui, ó, que vai segurar o preço. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele faça uma tendência tranquila para a gente. Então, nesse caso, eu teria que entrar caso ele fechasse rompendo. Porém, eu não posso colocar uma ordem aqui. Por quê? Porque não é porque o preço chegou lá que a gente vai poder entrar. Se por um acaso o próximo candle, ou esse candle mesmo, ele pegar e descer aqui, ele poderia descer até aqui, que ainda assim essa acumulação não estaria rompida. A gente só vai falar que essa acumulação está rompida quando eu tiver um candle fechando, rompendo ela assim, tá? No caso, essa acumulação aqui foi rompida por este candle aqui, ó. Tranquilo? Então, como que a gente faz? Eu tenho que ficar acompanhando o gráfico? Não, a gente vai começar a automatizar o nosso processo de tomada de decisão. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. A gente vai usar uma ferramenta chamada de linha de alerta de preço, tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ele vai aparecer aqui, ó, definir alerta de preço na oferta. Criar alerta, fechar. Só que ficou muito para baixo. Tá vendo que tem duas marquinhas aqui? Eu vou clicar na segunda e arrastar para cima. Se o preço passar daqui, ele vai mandar um alerta para mim. Nesse caso aqui, como ele está muito próximo à acumulação, eu não preciso colocar um alerta para cima, porque caso ele suba, eu não vou entrar. Ah, mas eu poderia colocar, caso ele passe daqui, eu entraria? Sim, eu entraria. Mas como a gente está dentro do gráfico diário, eu não gosto de deixar ele tão avançado assim, porque eu gosto de ver o que o preço vai fazer aqui dentro, tá? Vamos para o próximo ativo então. Aqui a gente já tem um outro caso. Eu tenho esse processo acumulativo aqui, mas além dele estar um pouco mais longe dessa acumulação, o preço quando subiu ignorou, passou em tendência. Então eu não teria problema de entrar nem comprado nem vendido aqui, tá? A gente já vai falar sobre comprado e vendido, mas por enquanto a gente está só falando sobre entradas. Então aqui, nesse caso, eu vou colocar duas linhas de alerta de preço. Vou colocar uma linha aqui na parte superior. Ficou muito alto. Vou colocar mais ou menos nessa região aqui. E vou colocar uma na parte inferior aqui. Mais ou menos nessa região aqui. Perdendo esse fundo aqui, eu acho que já fica interessante. Passando do tracinho aqui. Eu já acho que já fica interessante. Vamos para o próximo ativo. XAUSD. Mesma coisa aqui. Se ele passar daqui para cima, a gente vai procurar comprar. Se ele passar daqui para baixo, nós vamos procurar venda. Nós vamos vender. Aqui em cima para mim passou daqui, tá bom. Aqui nessa região, pode até descer um pouco, subir um pouquinho mais aqui. Perdendo esse fundo para mim, já preciso ficar de olho. A gente já pegou e já separou 3 ativos com linhas de alerta. Só que o S30, ele estava fora e está voltando agora para dentro do processo acumulativo. Eu não posso colocar linha nenhuma de alerta. Eu não posso colocar nenhuma linha de alerta porque eu não sei o que ele vai fazer aqui, tá? Ele estando fora, eu não posso entrar.
porque já passou o meu ponto de entrada e ele estando dentro eu também não posso entrar, tá? Então simplesmente já vai ficar marcado aqui o processo para que quando ele saia daqui, a gente vá acompanhando no dia a dia, a hora que ele melhorar ou ao terminar esse processo acumulativo a gente possa sim fazer a marcação das entradas, tá? Vocês podem ver aqui nesse exemplo ele bem dizer está fora, tá? Esse candle ainda está aberto, então ele ainda não rompeu para dentro e estando fora a gente não pode entrar. GBP/USD. Ele já está com o candle lá dentro, mas esse candle ainda não fechou. Ainda falta aqui, ó, escrito aqui embaixo, ó, 3 horas para esse candle fechar. Então a gente não pode fazer nada, tá? Então vamos ver se ele fecha aqui dentro mesmo, para a gente poder colocar as nossas linhas, ou se ele volta e fica só o pavio, só a zona de proteção de preço. Euro/USD está fora também, não posso fazer nada. Ethereum/USD está fora, também não posso fazer nada. Pode ser que ele entre aqui dentro dessa região. A gente vai ficar de olho. O USD/JPY está fora também. Ó, aqui nessa região aqui em cima, eu tenho um processo de acumulação que foi bem extenso. O preço respeitou, voltou. Pode ser aqui uma entrada para a gente no futuro. Eu vou colocar uma linha de alerta aqui. Fechar. Caso o preço saia daqui, eu vou pegar, quero ser avisado. A plataforma ela envia que tipo de alertas? Ela faz um alerta sonoro, ela manda um pop-up e ela manda um e-mail para você também, tá? Então é só ficar esperto que tá tudo tranquilo. Feito isso, qual que é o próximo passo? Na verdade, o próximo passo é esperar o preço chegar dentro da região que a gente precisa. Caso você queira analisar mais ativos, é só ir abrindo aqui no maisinho, ó, e abrindo gráficos diferentes, tá? Todos os ativos que abrirem aqui, você pode fazer essa pré-análise e pode prestar atenção na questão do spread também. Se o spread estiver com distâncias grandes, não é um bom ativo para ser operado. Esses ativos que estão abertos aqui, que é o AUD/USD, AUS200, XAU/USD, US30, GBP/USD, Euro/USD, ETH/USD e USD/JPY são ativos que você pode operar meio tranquilo ali, que você não vai ter problema de spread, tá? A não ser em casos de notícia, mas é muito raro. Outros ativos como prata ou Bitcoin, eles têm um spread muito grande, eles não são recomendados para fazer swing trade. Qual que é o próximo passo agora? É fazer as entradas nas nossas operações. Vamos dizer que o alerta tocou, eu fiquei acompanhando e eu tive uma entrada aqui nesse ponto. Esse candle fechou. Na abertura desse candle aqui eu fiz uma compra. Por que uma compra? Porque se eu quero que o preço suba, eu preciso comprar. Se eu quero que o preço desça, eu preciso vender, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma compra neste ponto aqui, tá? Como que eu faço a compra? Para comprar é muito simples. Só colocar o mouse aqui em cima, tá vendo que ele vai aparecer Buy e Sell. Buy é comprar, Sell é venda, vender. Então, se eu apertar aqui o Buy, ele vai lançar uma compra para mim no ponto que o preço está. Eu vou clicar aqui no xizinho para cancelar. Mas e se eu quiser, se eu estiver querendo que o preço desça? Eu tive lá um processo acumulativo e ele rompeu para baixo. E eu estou esperando que o preço desça. Como que eu faço nesse caso? Bom, nesse caso, a gente vai pegar e vai vir aqui no Sell. E vai lançar a nossa venda, tá? Muito simples, é muito fácil a gente fazer operações dentro dessa plataforma. Vou fechar aqui também. Quais que são as regras que a gente tem que seguir? Como a gente só toma decisões em candles fechados, a gente só poderia entrar na abertura do próximo candle que deu o rompimento do processo acumulativo. Então, no caso, o candle que deu o rompimento do processo acumulativo foi esse e eu estou entrando aqui. Aqui, no caso, faltam 3 horas ainda para fechar. Eu vou pegar e vou diminuir o tempo gráfico. Tá vendo aqui que ele está aparecendo agora 20 minutos? Que é o que falta para fechar. Quando esse candle aqui, o tempo dele chegar no zero,
eu tenho 30 segundos para fazer uma entrada na abertura deste candle aqui, tá? Então a gente não toma decisões em candles abertos e a gente tem 30 segundos do momento que o candle abriu para a gente fazer a nossa entrada. Passou desse tempo, a gente perdeu o ponto da entrada, a gente não entra mais. Então, nesse momento eu quero passar um exercício básico para você. Eu quero que você vá na plataforma, faça 5 compras e 5 vendas. Só que quando você fizer a compra e a venda, eu quero que você monte a operação, não que você só entre. Como que você vai fazer isso? Eu vou fazer uma compra aqui, tá feito. Quando eu deixar o meu mouse aqui em cima, ó, tá vendo? Ele vai aparecer TP em cima e SL embaixo. TP é o nosso gain, é o nosso take profit, é o nosso alvo. Eu vou colocar ele para cima. Depois eu vou pegar o nosso SL e vou colocar ele para baixo. Pronto, está montada a operação. Eu vou fechar. De novo, agora eu vou fazer uma venda. Você faz 5 compras, depois faz 5 vendas. Eu vou pegar e vou clicar no SL e vou subir. E vou clicar no TP e vou baixar. Montado a nossa venda também, sem problema. Terminando isso, você já vai estar sabendo fazer as marcações na plataforma, sabendo fazer a entrada, sabendo colocar um stop, sabendo colocar um gain. O valor você pode colocar qualquer um. O valor qualquer gain, qualquer stop, só para a gente aprender a usar a plataforma mesmo, tá? Tá, mas agora que a gente aprendeu a fazer as marcações, aprendeu a fazer as entradas, o que que falta? Falta o alvo que a gente vai usar, tá? Como que eu defino o alvo para usar? De uma forma mais simples, a gente vai pegar a tendência mais próxima que está no caminho do preço e ver até onde ela vai. Então, por exemplo, eu tenho esta tendência aqui, que ela vai até aqui em cima. Eu vou colocar uma linha horizontal nela. O nosso alvo ele vai ser tudo isso? Não, não vai. Por quê? Ia ser uma operação muito demorada, muito tempo exposto, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tendência e vai dividir ela na metade, tá? Bom, a tendência para mim ela vai até aqui. E eu vou dividir ela na metade. Mais ou menos aqui. Se eu tiver uma entrada aqui, o meu alvo vai ser esse aqui, tá? Então vamos dizer que eu vou fazer uma entrada agora. Vou fazer uma compra. E o meu alvo vai lá na linha. Pronto. Você está vendo que aqui, na onde eu levei o meu TP, que é o meu Take Profit, ele apareceu aqui escrito em pips, 258 pips. Esse é o tamanho do nosso alvo depois que a gente entrou. Quanto que a gente vai colocar de stop vai depender desse valor aqui. Aqui, a gente está trabalhando com uma relação risco-retorno mínima de 1 para 10. Para ficar com essa relação risco-retorno, isso quer dizer que o nosso stop ele vai ser de 10% desse valor aqui. Então, se eu tenho um gain de 258, 10%, eu vou ter um de 26 pips, tá? Dá uma arredondada. Agora, eu vou clicar aqui no meu SL e vou colocar 26 aqui. Pronto. Está montada a minha operação. Para a gente exemplificar isso aqui, o que eu quero que vocês façam? Façam 10 operações completas desse jeito aqui, só que eu quero que vocês deixem até o resultado final, tá? Só que para a gente não trabalhar dentro do diário, o que vocês vão fazer? Deixa eu finalizar aqui. Usa a mesma estratégia, não funciona dessa forma, é só para a gente poder fazer os exercícios. Usa a mesma estratégia dentro do 10 minutos, tá? Primeiro marca as acumulações. Então eu vou marcar essa acumulação aqui, que ele está aqui dentro. Como é dentro dos 10 minutos, não precisa colocar a linha de alerta, então vai passando os ativos. Vamos colocar aqui dentro dos 10 minutos também. Vai marcando só os retângulos, tá? Pronto. Aqui já está dentro do M10, CT1SD, M10 também. Vou marcar aqui
essa última regiãozinha aqui, depois a gente tem outra região aqui, o SDJPY, vamos para o M10 também, região extremamente lateral, de lá até aqui, vai ter que esperar ele sair, AUD, USD, M10 também, a gente tem este processo grande acumulativo aqui, depois tem esse aqui embaixo. O D200, vamos fazer os exercícios agora. Aqui ele está direto em tendência, não tem acumulação, então não vou nem pegar para mexer. Deixa direto lá. Aqui XAUSD a gente vai colocar no 10 minutos também. Eu vou marcar essa acumulação aqui. Depois a gente tem uma outra acumulação aqui e assim que o preço sair e fechar o candle, vocês fazem a entrada. Aí faz o quê? Nesse caso aqui, tá vendo que imediatamente para cá eu não tenho uma tendência? Nesse caso, se for para baixo, eu tenho essa tendência aqui, posso pegar metade dela, não tem problema. Mas tá vendo que se ele subir aqui, eu não tenho onde colocar o meu alvo, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o menos e vou tirar o zoom do gráfico. Ó. Eu tenho esta tendência grande aqui. Aonde está essa linha aqui, está mais ou menos no meio da tendência, que é onde vai ser o nosso alvo. Não tem problema. A gente vai pegar e vai fazer a nossa entrada aqui, como é para cima, é compra. Vai colocar lá o alvo lá, eu estou com 32 pips, vocês vão ver que o gráfico, quanto menor o gráfico, menor o alvo, e vou colocar aqui um stop de 3 pips. Prontinho, espera bater ou no stop ou no gain e acabou. Faz isso 10 vezes, façam 10 operações completas dentro do M10 para a gente treinar tudo que a gente precisa em relação a isso, tá? Agora que você fez as operações, tá na hora da gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, aqui eu tenho um ativo. Nesse ativo aqui eu tenho uma tendência aqui próxima para baixo, para cima eu não tenho. A gente já falou disso, é só colocar uma linha aqui em cima, horizontal, e tirar o zoom para ver onde ela vai bater. Só que se você prestar atenção aqui neste caso, esse gráfico ó, lá embaixo ele está voltando até 2014, e ele não tem ponto mais alto. Isso por quê? Porque ele está rompendo uma máxima histórica. Quando eu tiver o ativo nesse ponto, o que eu faço? Simples. Quando a gente tiver o ativo nesse ponto aqui, a gente não vai operar ele para cima. Tá certo? Sempre que o ativo estiver rompendo o topo histórico, a gente não tem como saber quanto ele vai, se ele vai muito, se ele vai pouco, não tem como a gente ter uma base para o nosso alvo. Então, nesse caso, desse ponto aqui para cima, a gente não compraria. A gente só compraria se ele descesse e subisse de novo, aí sim não teria problema, tá? A gente já falou da parte de operações, como abrir, como colocar alguém, como colocar o loss, porém, a gente não falou ainda de gerenciamento, e é dentro dessa parte agora que a gente vai falar sobre o alvo, quanto que a gente vai buscar, né? Como a gente define isso. Primeira coisa que você tem que definir, primeira coisa para saber é que, deixando o mouse aqui em cima, tá vendo que aonde está escrito 1.00, isso aqui é a quantidade de lotes que a gente vai trabalhar. 1.00 quer dizer que você está trabalhando com um lote. 0.50, 0.5 seria meio lote. Quando você coloca esse valor aqui, tá vendo que aqui ele já coloca a margem da compra? Isso não é a quantidade que a gente vai entrar e muito menos a quantidade que você tem que ter na conta. Eu já vou explicar essa parte para você. Tá vendo que aqui tem o valor do PIP? Se eu pegar e deixar 0,6 aqui, ó, e eu clicar com o scroll, que é esse botãozinho do meio do mouse aqui, ó, ele vai aparecer como se fosse uma cruz aqui, ó. Se eu pegar essa cruz, e caso eu entrasse aqui com uma venda agora, e eu arrastar até a linha, tá vendo que ele vai falar lá para mim lá?
quantos pips tem e ele já dá para mim ali o valor bruto que eu teria de ganho nesse caso. Se eu entrasse ali com 0,6 lotes, eu iria ganhar mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque depois tem o spread e a comissão que desconta um pouquinho, R$ 71,94. Ia ficar mais ou menos aí uns 70, 69 dólares. Você pode também só fazer a mudança aqui e contar e multiplicar pelos pips. Então, por exemplo, são 120 pips. Se eu estiver buscando $1 por pip, se o valor que estiver aparecendo aqui for de $1 por pip, a gente iria sair por mais ou menos ali 120 dólares. Descontando as taxas depois, ia dar mais ou menos uns 117, 118 mais ou menos. Esse valor que sai aqui de margem é o valor que você tem que ter na conta? Não é. Porque o valor que você tem que ter para abrir a operação tem que ser do dobro do seu stop. Então, vamos montar aqui uma operação, vamos ver como que ficaria? Vamos dizer que aqui é o nosso gain, onde está essa linha aqui, eu vou fazer uma compra. Vamos lá. Coloquei aqui 148 pips. Vamos colocar o nosso stop em 15 pips. Pronto. Se eu tiver um gain nessa operação, eu vou sair com mais ou menos 88 dólares. Se ele for no meu stop, eu vou perder 9 dólares. Quanto que eu tenho que ter para abrir essa operação? Se o meu stop é de 10 dólares, eu tenho que ter na conta pelo menos 20. Eu nunca posso ter mais do que 50% de perda na corretora, senão ela me estopa. Tá? A Pepperstone ela estopa com mais. Eu gosto sempre de trabalhar assim porque é o certo. Então, se eu for abrir uma operação, e o meu stop for de 5 dólares, eu tenho que ter 10. Se eu for abrir uma operação e o meu stop for de 10, eu tenho que ter 20, tá? A gente sempre vai trabalhar desse jeito. Vamos dizer que eu estou começando agora e eu vou fazer uma operação com um mínimo, que é 0,01 de lote. Vamos pôr aqui 0,01. Deixa eu fechar essa operação aqui. Ela já vai falar para mim aqui, ó. Se eu entrar com 0,01, eu vou ganhar 13 dólares e 90. Se eu ficasse com 14 dólares, 14 pips, seria mais ou menos 1,40. Eu teria que ter 3 dólares para abrir uma operação com o lote mínimo aqui nesse ativo, tá? Só que lembra que a gente tinha também o valor da margem? Isso quer dizer que eu tenho que juntar o valor do stop e o da margem. Então eu sempre tenho que ter o dobro do valor do stop. Se o meu stop aqui, eu vou fazer uma compra aqui para ficar bem exemplificado. Vou colocar o meu alvo lá. Vamos colocar 150 pips, para ficar redondo. 150 pips e vou colocar 15 pips de loss. O meu stop aqui é 1,60. Eu precisaria de 3,20 na conta. Só que lembra que tem a margem também? A margem daqui foi de 1,63. Então eu precisaria de 3,20, 4,20. Eu precisaria ter 4 dólares e 80 na conta para poder abrir essa operação aqui. Tá certo? Tem gente que simplesmente vai e multiplica esse valor por 3. Por que eu não gosto de fazer isso? Porque às vezes você vai estar trabalhando com estoque, com relações risco-retorno diferentes. Se você estiver trabalhando, por exemplo, numa época com 5:1, o seu stop, no caso, ia ser o dobro disso. Ia ser 30. Mas a sua margem continua a mesma, tá? Então, a gente sempre faz isso. 2 vezes o stop, mais a margem é o que a gente precisa ter para abrir uma operação. Vamos mudar de ativo para ver como que fica? Fechar aqui. Vamos para o EURUSD. Esse aqui é um ativo mais caro. Vamos para o EURUSD. Eu quero abrir aqui com 0,01. Olha a margem de compra como já mudou.
ela é 2,70. Por quê? Porque o preço do ativo é diferente, logo a margem vai ser diferente também. O stop vai ser diferente, vai ser tudo diferente, tá? Os valores vai ser diferente, o valor que a gente vai buscar por PIP também vai ser diferente. Vamos dizer que eu vou pegar e vou fazer uma entrada e o meu alvo vai estar no topo desse caixote aqui. Então eu vou fazer uma compra. Feita a minha compra, vou colocar o meu alvo aqui com 190 pips. Se eu entrando com 0,01 lotes, eu vou sair aqui com 19 dólares, mais ou menos. E eu vou colocar o meu stop aqui em 19 pips. Pronto. O meu stop aqui, se eu ganhar, eu ganho ali 19, se eu perder, eu perco 2. Como que a gente faz a conta? Quanto dinheiro a gente precisaria ter na conta para abrir essa operação? Eu preciso ter 2 vezes o stop, 4 dólares, mais a margem 2,70, eu precisaria ter ali 7 dólares. Eu precisaria ter ali mais ou menos 7 dólares para fazer a abertura dessa operação, tá? O que eu sugiro para vocês no começo? Trabalhe sempre com lote mínimo, tá? Pelo menos durante uns 2 meses. Você vai ver que a gente não consegue fazer operações sempre de swing trade. Eu consigo fazer ainda umas 6, 7 operações por mês, mas o normal é a pessoa fazer em torno de 3, 4 operações por mês, tá certo? Lembrando que a gente está na parte de gerenciamento. Isso aqui a gente está trabalhando com lote mínimo para saber quanto a gente precisa ter na conta. Só que a gente tem um problema agora. A gente está falando de gerenciamento e pode ser que eu entre numa operação aqui, ó. Vamos fazer uma venda aqui agora. Vou colocar aqui o lote mínimo, 0,01. Vou fazer uma venda aqui. Vou colocar o meu alvo lá na linha. Se eu tiver um gain aqui, eu vou sair com... Vou colocar 30 dólares aqui. Se eu tiver um loss, estou com 450 pips, eu vou sair com 45 pips aqui. Se eu ganhar, eu vou ganhar 30. Se eu perder, eu vou perder 3. Tranquilo. Vamos dizer que o preço aqui, ó, ele pega... Como isso aqui é um swing trade, é uma operação que pode durar vários dias. Eu simplesmente vou fechar a operação e vou deixar desse jeito aqui? Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque pode ser que ele pegue, desça, venha até próximo do meu alvo e suba de novo. O que eu vou fazer? Então a gente vai pegar e vai usar uma automação agora para proteger a nossa conta, tá? Como que a gente coloca essa automação? Primeiramente a gente vai aqui, ó, nesse escudinho aqui. Esse take profit avançado, eu não acho interessante usar ele jamais. Por quê? Porque ele vai zerando a operação. Isso quer dizer que uma operação que era para você ganhar 100, se você for saindo picado, você vai ganhar 30. Só que se ela for direto no seu stop, você vai perder como se fosse os 10% do 100. Então, depois que está a favor, eu já não acho interessante usar isso aqui, tá? Dentro de alvo longo não se faz saídas parciais. Mas o stop loss avançado a gente vai usar sim. Qual opção a gente vai usar é mover stop loss para o break-even. Quando que eu quero que ele faça isso? Eu tô aqui com um loss de 44 pips. Eu gostaria que quando ele andasse a mesma coisa do stop, o meu stop fosse colocado no 0 a 0, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos dizer que eu estou aqui com 44 pips de stop. Eu quero que ele vá aqui com 44. Ou 45. Quando ele estiver aqui com 44, 45, ele vai pegar automaticamente e vai descer o meu stop, protegendo a minha operação. A única coisa que vocês têm que ficar esperto é
a plataforma tem que ficar ligada enquanto isso aqui está acontecendo, tá? Para que ele possa fazer essas movimentações. Depois disso é só clicar em aplicar. Pronto. O meu stop aqui está com 44,5. Quando ele chegar aqui com 44, 45, automaticamente o meu stop ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai tirar todos os custos da operação e vai colocar no 0 a 0. Dessa forma eu não preciso ficar me preocupando com o stop o tempo todo, tá? Se acontecer de você entrar e ele ir no seu stop, tudo bem, seu stop vai te proteger. Se acontecer de você entrar e ele ir a seu favor, aí é diferente. Você vai ser protegido quando ele andar a favor do seu stop. Agora que a gente já falou tudo isso, o que fica faltando? Fica faltando a gente falar sobre a parte do gerenciamento de risco. Esse mínimo que a gente está trabalhando de 10 para 1 não é escolhido ao acaso. Lembra que eu falei que uma pessoa normal consegue fazer entre 3 e 4 operações por mês? A gente vai trabalhar as suas operações, a gente vai programar ela com base nisso. Então vamos dizer assim, que se você quer colocar $100 nessas operações por mês, a gente vai ter um total de $25 por operação. Média uma por semana, tudo tranquilo. A gente está trabalhando com uma relação risco-retorno de 10 para 1. Isso quer dizer que, vamos dizer que para você abrir uma operação aí com $25, a gente vai trabalhar com 20 na verdade. Como que a gente usa esses $25 agora para planejar as nossas operações? Vamos dizer que você escolha uma operação aí e o stop dela seja $5. O dobro de 5 seria 10 e a gente ainda teria mais a margem, seria em torno ali de $13. A gente pode pegar e começar a buscar em torno de $50 por operação. Para abrir essa operação você vai precisar ali de $18 na conta, mas o que vai estar em risco na verdade são 5. Então a gente está arriscando perder 5 e ganhar 50. Vamos dizer que dentro de um mês você fez 4 operações. Você fez a primeira operação e tomou um loss, você perdeu $5. Você fez a segunda operação e tomou outro loss, você perdeu $5. Você fez a terceira operação e você tomou um loss, você perdeu mais $5. No total você perdeu aqui 15. Se na última operação você tiver um gain, o que vai acontecer? Automaticamente ele já pagou 3 loss passados seus e ainda pagou mais 7 possíveis loss futuros. Isso quer dizer que um gain seu paga 10 loss. Se você tiver uma assertividade de 25%, isso é, cada 4 operações você acerta uma, ainda dá e sobra muito ainda, tá? Então, o gerenciamento que ele vai ser feito dessa forma. Tudo muito simples, tudo muito bom. O que é o problema? Você vai começar a ter problema em 2 situações. Na primeira, é quando você começar a ter um excesso muito grande de operações. Se limite apenas a uma por semana que você não vai ter dor de cabeça. E o segundo ponto que você pode começar a ter problema é se você não tiver um alvo fixo nas suas operações. Se as suas operações ela tem alvos variados, cada vez você vai sair com um valor diferente. O que é o problema disso? Se eu não tenho alvos fixos, e imagina que eu tenho um gain numa operação que me deu $10 e eu tenho um loss numa operação que era para ter um alvo de 200, mas me deu um loss de 20. Eu não consigo que um loss pague o outro, eu não consigo trabalhar tranquilo se eu tiver valores variados de alvo, tá? Então, para resolver isso, a gente tem que trabalhar com alvos fixos. Mas como que eu defino quando que é o meu alvo fixo? A gente já falou que a gente vai delimitar a uma operação por semana. São 4 operações por mês. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o dinheiro que você quer colocar nessas operações e dividir por 4. Então vamos dizer que eu quero colocar $20 nas minhas operações. Não tem problema, não existe muito, não existe pouco. Se você começar a fazer as operações corretas, você vai aumentando a mão aos poucos, você vai ver que vai começar a dar muito certo. Então não importa de onde você está começando. Então vamos dizer que você tem $20 para colocar por mês para colocar nessas operações, que dá mais ou menos R$100. $20 dividido por 4 são $5. Uma operação aqui com $5, dá para a gente fazer ela mais ou menos, divide esses $5 por 3, dá para a gente abrir uma operação com stop de mais ou menos 1,50.
Vamos pegar e vamos fazer uma operação agora nesse sentido, porque tem uma pegadinha aí. Eu quero fazer uma operação aqui em AUD-USD. Tá vendo que aqui está no lote mínimo? Eu vou conseguir abrir essa operação, não tem problema. Então eu vou pegar, eu vou fazer uma compra e vou colocar o meu alvo lá na frente. Estou com 148, vamos colocar 150 de gain, 15 de loss. Nesse caso aqui não teria problema, eu com 5 dólares pela operação eu conseguiria abrir. Porque daria os 2 stops e daria mais a comissão, sem problema. Você está vendo que aqui eu estou buscando 15 dólares? Só que está vendo que aqui eu estou com o lote mínimo? Vamos pegar um outro ativo? Vamos pegar o Ethereum USD? Eu quero pegar e quero entrar aqui com o lote mínimo. Está com 0,52, deixa eu arrumar aqui, 0,01. Ótimo. Vamos ver a comissão exigida? 2,50. Tá vendo que a comissão exigida aqui é maior? Eu já não consigo abrir uma operação aqui com 5 dólares. Se eu extrapolar para 3 vezes, eu precisaria aqui de pelo menos aqui uns 8, 9 dólares para abrir uma operação dentro desse ativo, tá? Esse aqui é um ativo que quem está trabalhando com esse valor de 5 dólares por uma operação não pode operar, tá? Vamos pegar o outro aqui. Euro USD. 0,01, 2,70. Também, você estivesse trabalhando com um lote tão pequeno assim, você não poderia. Para estar trabalhando aqui, teria que ser mais ou menos uns 9 dólares. Vamos colocar aqui que você teria que estar buscando ali, teria que estar trabalhando aí dentro de um mês em torno de 40 dólares. Seria 10 dólares por operação, que não teria problema. Agora vamos fazer diferente. Vamos dizer que você está com 100 dólares por operação. Isso quer dizer que você pode estar buscando ali uma margem em torno de 30. Então vamos colocar aqui um lote. Se eu estivesse trabalhando aí com 100 dólares, eu teria que estar buscando aqui mais ou menos 0,11, 0,12 dentro do ativo como o Euro USD. Tá? Vamos dizer que eu estou trabalhando com 0,12. Eu vou fazer uma compra aqui e vou colocar... Ixi, aqui eu já tinha uma compra feita dessa operação aqui. Vou colocar o meu alvo lá em 200 pips, 199 e 200. E vou colocar o meu loss aqui. Pronto. Se eu ganhar essa operação aqui, eu ganho 230 dólares mais ou menos. Se eu tiver um loss, eu perco 25, 23 dólares mais ou menos. Olha que interessante. Quando a gente trabalha com day trade, vocês vão ver que a gente trabalha com meta fixa também, mas a gente trabalha muito mais baseado no alvo do que na margem. Quando a gente trabalha com o swing trade, a gente trabalha muito mais baseado na margem do que no alvo. Por quê? Porque o day trade, geralmente a gente faz muito mais operações por mês. Já em swing trade são poucas operações, então não faz sentido. Não faz sentido eu pegar e ter que deixar 1.000 dólares lá, sendo que eu não vou estar trabalhando usando aquilo. E o contrário também. Se eu estou trabalhando lá 200 dólares, não tem por que eu trabalhar como se fosse buscando 2 lotezinhos, 0,2 lotezinhos. Para finalizar, o que eu sugiro vocês? Imagina que eu vou pegar e vou fazer uma venda aqui nesse ativo. Vou colocar o meu alvo lá embaixo. Vou colocar meu loss aqui, sem problema. Imagina que você entrou aqui, você fez a proteção, aqui no caso estava com 300 pips de loss. Quando ele andar aqui 300 pips a favor, ele vai colocar o seu stop protegendo a conta, certo? Certo. Você vai acompanhando ali, a cada 2 dias, 3 dias, até uma vez por dia não tem problema. Só que não fica olhando muito, senão toda hora você vai querer ficar mexendo e vai ser pior para você. Quando o preço tiver muito para frente, você não precisa segurar o seu stop lá atrás. O que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar e descer. Quando ele tiver um range assim legal, você deixa espaço para o preço trabalhar, mas protege.
Porque aí você não só vai ter os dias de loss, mas você vai ter os dias do 0 a 0 e você vai ter os dias que você vai sair ali mais ou menos com meia meta. O que eu sugiro? Quando o preço estiver em torno ali de 75% a 80%, coloca o seu stop no 50% da operação. Então, por exemplo, essa operação aqui seria uma operação de $3. E vamos dizer que o preço está aqui a 80%, ó, nessa região. O que você faz? Coloca lá mais ou menos com 1,50, 1,30. Aqui, ó. Você ainda deixa um bom espaço para o preço trabalhar aqui dentro e está protegida a sua conta. Só que muito cuidado, porque se você ficar com o preço, com o stop muito próximo do preço, toda hora você vai estragar uma operação boa, tá? Então faz isso. Andou a mesma coisa com o stop, coloca no 0 a 0, chegou com o preço lá por volta dos 80%, você pode até colocar uma linha de alerta. Então, por exemplo, aqui é o 0, aqui é o 50, 75 seria mais ou menos aqui, 80, aqui, ó. Coloca uma linha de alerta aqui. Quando o preço estiver chegando aqui, depois que ele já protegeu sua conta, você deixa. Quando ele estiver chegando aqui, você recebe um alerta, vai lá e só movimenta o seu stop. Olha que interessante. Para a gente finalizar, tem duas coisas muito importantes que eu tenho que falar para você. Primeiro é sobre esse tipo de operação aqui. Eu estou montando um grupo para enviar esse tipo de operação aqui, tá? Quando eu fizer uma operação, eu vou mandar um aviso lá. Quem quiser entrar, entra. Eu vou mandar 4 operações por mês. Quem quiser receber essas operações, é só se inscrever no curso aqui, que lá eu vou dar mais detalhes, tá? E a outra é, as entradas de day trade que você vai aprender no curso também servem aqui, tá? Então não esqueça de se inscrever, façam todos os exercícios, aprendam bem toda a parte de day trade, porque até aqui vai servir pra gente. A gente tem lá um sistema de olhar as tendências que é diferente também, que fica uma análise mais completa para usar aqui ainda, tá? Desse jeito, já funciona, você já vai ver que vai dar certo. Lá simplesmente você vai ter uma assertividade, uma performance maior. As outras 2 aulas que vocês vão ter acesso aqui pelo link são gratuitas, vocês não têm que pagar nada. Simplesmente se inscreve e assiste. A aula 2 vai ser postada no sábado, amanhã, que no caso é amanhã às 8 da noite, e a aula 3 vai ser postada domingo às 8 da noite, tá? Então é só se inscrever aqui e acompanhar por lá. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e de me seguir lá no Instagram também, no @JuniorBrandão. Um abração a todos e eu vejo vocês na continuação do curso. Até lá!